Vamos ficar em pé? Nós leremos a palavra do Senhor, que está em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, dos versículos 13 a 21. É uma história muito conhecida, né? Um dos milagres de Jesus. E esse milagre, ele é narrado nos 4 evangelhos. Está em Mateus 14, em Marcos capítulo 6, em Lucas capítulo 9, em João capítulo 6 também. Narra sobre esse milagre. Hoje, especificamente, eu não falarei do milagre em si, mas eu falarei o que precedeu o milagre, o que aconteceu antes do milagre. Amém? Vamos ler esse texto. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se de um barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, possuído de uma íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. E sendo chegada a hora tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, os abençoou, e partindo o pão, deu aos discípulos, e os discípulos às multidões. E comeram todos, e saíram, e saciaram, e levantaram os pedaços que sobejaram, 12 alcovas cheias. E os que dele comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. A tua palavra, ela fala aos nossos corações. Deus, nós entoamos louvores ao Senhor, porque tu és bom. Nós amamos ao Senhor e reconhecemos o Senhor como nosso Deus, o único digno de todo louvor e adoração. E nessas horas, Senhor, nós paramos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Ministra, Senhor, ministra em cada um dos corações que aqui se encontram. Fala comigo, Deus, fala através de mim. E repreendo do nosso meio todo e qualquer espírito contrário ao contrário do Senhor. Pai celestial, que correntes sejam quebradas em nome de Jesus. Que as mentes e os corações sejam livres para receber a ministração do Senhor nesta noite. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Então, como nós já dissemos, nós encontramos essa história nos 4 evangelhos. Todos 4 ficaram maravilhados, porque foi uma coisa maravilhosa mesmo que aconteceu ali naquele lugar. Uma multiplicação de 5 pães e 2 peixes, e serem alimentados praticamente 15.000 pessoas, que eram 5.000 homens, além de mulheres e crianças, né? Que ainda tinha mais as mulheres e as crianças. E quando nós paramos para poder refletir sobre esse texto, eu fico pensando que muitas pessoas ficam imaginando ter um poder aquisitivo melhor. Talvez tem muitas pessoas, sempre que a Mega Sena acumula, a gente ouve pessoas falando assim: não, se eu ganhar, eu vou ajudar o orfanato, eu vou ajudar os pobres, eu vou trabalhar até mais para o Senhor, se eu tivesse esse ou aquele dom. Que às vezes as pessoas ficam esperando acontecer alguma coisa na sua vida extraordinária, para que elas possam começar a fazer alguma coisa em prol das pessoas, ou talvez dentro da igreja a gente fique esperando alguma coisa também melhorar na nossa vida, para que nós possamos servir ao Senhor. Eu fico pensando o quão inoperantes e infrutíferas são essas pessoas, porque essas pessoas ficam esperando aquilo que não tem, de vez trabalhar com aquilo que tem, com aquilo que Deus já tem colocado nas nossas mãos. E quando nós lemos esse texto, parece que os discípulos foram contaminados com essa mesma linha de pensamento. Como é que eles iriam abençoar, alimentar uma multidão
Em primeiro plano, eles não tinham nada. Depois, eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. Eles descobriram esse menino. Se bem que eu creio que eles não descobriram, eu creio que esse menino foi atrás dele. Isso é uma conversa que a gente vai ter lá no céu, quando chegar lá, para saber essa história mais explicada, né? Eles não ficaram entusiasmados quando eles não tinham nada. Apareceu um menino. Olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Eles não se importaram com isso que o rapaz tinha para oferecer. Quando nós lemos os 4 evangelhos, é muito bom quando nós lemos os 4 e vamos ver a história, a narrativa de cada um. E você começa a entender a história de uma forma diferente. Eu fico pensando o que levou esse menino a ir nessa reunião. Talvez ele ouviu falar que havia um pregador de fora, né? E ele ouviu falar também que o homem falava muito, pregava muito. Mãe, eu vou lá. Mas eu ouvi dizer que esse senhor chamado Jesus, ele fala, ele demora. Me arranja um lanche aí, mãe. Eu imagino a mãe dando para ele 5 pães e 2 peixinhos. Meu filho, é isso que tem. Ele falou, tá bom demais, mãe. Tá bom demais, é com isso mesmo que eu vou para essa reunião. E ele chegou ali, naquela reunião, está ali ouvindo. Eu imagino que ele tenha visto. Depois nós vamos ver como que lá em João isso é citado. Ele viu aquela movimentação dos discípulos procurando coisas para poder dar para a multidão. Eu imagino Filipe e Pedro falando assim, vamos ver o que esse povo tem aí. Será que ninguém trouxe nada? Gente, vocês pararam já para pensar que no meio de 5.000 pessoas, mais mulheres e crianças, só aquele menino levou lanche? Só aquele menino que saiu de sua casa, disposto assim para levar uma merenda? Eu creio que aquele menino chegou para os discípulos e falaram assim, olha, resolvi o problema de vocês. O que você tem aí, menino? Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. E eles não deram confiança para o menino. Eu imagino o menino ir andar atrás novamente. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Por fim, eles pegam e mostram para Jesus. Tem essa narrativa na Bíblia. Fala assim, Jesus, aqui, tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu imagino a risadinha assim. Mas o que é isso para muita gente, né? Lá em João é desse jeito que é narrado. Mas o que é isso para tanta gente? E naquela hora, Jesus pegou o pão e deu graças. Naquela hora, Jesus tomou. Jesus, ele não tinha o mesmo pensamento que aqueles discípulos. Ele não tinha. Jesus pegou o lanche, mandou o povo se assentar. O povo se assentou. Ele deu graças e repartiu o pão. E no final dessa história nós vimos que sobraram 12 cestos cheios. Eu gosto de pensar que foram 12 cestos para cada um dos discípulos sair dali pensando como é que Jesus fez aquilo. E o que fica no nosso coração é isso, que do pouco Deus faz tudo, faz muito, do nada Deus faz tudo. Há o poder nas mãos do Senhor. Infelizmente, os discípulos eram do partido que dizia, se eu não puder fazer algo para resolver o problema de todo mundo, eu também não vou fazer para resolver o problema de pouca gente. Não tem explicação para isso. Mas não era assim o que Jesus pensava. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que Jesus fez 3 coisas que podemos fazer quando nós temos pouco, quando nós temos muito, que nós precisamos fazer. Primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que ele trabalhou com aquilo que ele tinha. Jesus trabalhou com aquilo que ele tinha nas mãos. Mas nós também podemos ver que em Gênesis, Gênesis está em harmonia, Gênesis capítulo 1 e João capítulo 1, eles têm uma harmonia muito linda. Gênesis capítulo 1, versículo 1 fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aí nós vamos lá
no capítulo 1 de João, versículo de 1 a 3, fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mateus nos informa que Jesus alimentou a multidão de mais ou menos 15 mil pessoas, contando com mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Era tudo que ele tinha para poder trabalhar. Quando nós lemos esse texto, nas mãos do Senhor aparentemente não existia nada, nada. Deus é poderoso, Deus é grandioso. E quando lemos esse texto, nós não vemos Jesus ficar lamentando por não ter mais para poder saciar a fome do povo. Eu disse: ô dó, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu queria ter muito mais do que isso para poder alimentar essa multidão que se encontra faminta. Mas ao contrário dos discípulos de Jesus, os apóstolos estavam dispostos a fazer alguma coisa, desde que tivesse uma quantidade maior do que os pães e os peixes que estavam em suas mãos. Eles estavam dispostos, mas eles ficaram limitados com aquilo que ele tinha na mão. Parece, irmãos, infelizmente, que é a síndrome que tem atacado os corações de hoje em dia, das pessoas. Como nós falamos no princípio, muitas pessoas, elas esperam ter alguma coisa. Às vezes nós escutamos um jovem falar assim: não, eu primeiro vou estudar, depois eu vou formar, depois eu vou casar, aí depois eu vou pensar como é que eu vou servir ao Senhor. Não, hoje eu não tenho uma situação financeira boa. Quando eu tiver uma situação financeira boa, eu vou ajudar os pobres, os orfanatos, os asilos, construir igreja, ajudar os missionários. Pessoas assim, meus irmãos, demonstram que são improdutivas e infrutíferas, porque estão sempre dispostas a trabalhar com o que não tem do que com o que tem. Quando nós nos dispomos na obra do Senhor, quando nós abrimos a nossa vida para Deus, nós não precisamos pensar aquilo que nós não temos. Nós podemos pensar aquilo que Deus tem nos dado. E aquilo que Deus nos tem dado, nós podemos retribuir, distribuir. Quando a palavra de Deus nos diz que melhor é dar do que receber. São pessoas que estão sempre justificando em suas próprias consciências o fato de Deus não poder contar com elas. Olha, Deus, o Senhor não vai poder contar comigo, não agora, daqui para frente. Aí quando nós vamos ler no Velho Testamento, pessoas como Moisés, que com um simples cajado, Deus abençoou de tal forma, né? Porque Deus perguntou para ele: Moisés, o que é isso que você tem na sua mão? Ele respondeu: uma vara. E com aquele cajado, Deus operou maravilhas, né? Foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus para operar maravilhas. Quando nós pensamos na história de Davi, era um estilingue e 5 pedrinhas, e ele viu um gigante tombar o chão. Quando nós vemos Elias com a viúva de Sarepta, o pouco de azeite se multiplicou. Ele só tinha um pouquinho, mas o pouquinho que tinha, ela ofereceu para dar para o profeta. E ela e ele e o menino foram alimentados. Nós também podemos ver Eliseu, quando a mulher chega pedindo socorro, que os cobradores queriam levar seus filhos embora para poder pagar a dívida do marido que havia morrido. Né? Era o direito que eles tinham de levar os filhos dela como escravo. Ela pediu: me ajuda. Ele perguntou: o que é que você tem em casa? Eu tenho só um pouquinho de azeite. Arranja as vasilhas. Eu gosto da parte que fala assim: não poucas, mas muitas. Não arranja pouca não, muita, porque o milagre vai acontecer. E ali nós podemos ler que aquela mulher vendeu o azeite, pagou a dívida e viveu com o resto. Quando Moisés achava que não iria dar conta de cumprir a missão para libertar o povo, Deus faz para ele essa pergunta que eu já falei, que está lá em Êxodo 4:2. Ele pergunta assim: Moisés, o que é isso que você tem na sua mão? Ele respondeu: uma vara. Foi uma pergunta direta, uma resposta direta. Nós precisamos tomar cuidado, que muitas vezes Deus tem nos feito
algumas perguntas que nós temos invertido a pergunta de Deus, temos entendido de modo errado. Nós precisamos tomar cuidado também que muitas vezes o inimigo, o nosso adversário, quer distorcer aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, Deus fala assim, olha, de toda árvore comerás livremente. Deus falou para Adão e Eva, de toda árvore comerás livremente. Deus começa pelo que, gente? Pelo positivo. Satanás vem pelo negativo. Quando você vê lá em Gênesis 3:1, ele diz assim, Deus disse que assim, não comereis de toda árvore do jardim. Deus disse antes, de toda árvore comerás livremente. Satanás vira para Eva e fala assim, Deus falou, não comerás de toda árvore do jardim. Já colocou um grilo na cabeça dela. Meus irmãos, não vamos entender a pergunta de Deus errada para nós. Deus não pergunta, quanto é? Deus não perguntou para Moisés, quanto é que você tem na sua mão? Deus não perguntou para ele assim, o que é que você gostaria de ter na sua mão? Ou ele perguntaria, o que é que você tem sobrando nas suas mãos? O que é que você tem sobrando? Ou também ele perguntou, o que é que você não tem nas suas mãos? Deus não perguntou nada disso. Foi uma pergunta. O que é que você tem nas suas mãos? O que é que você tem? E ele respondeu, uma vara. E foi através dela que Deus fez grandes coisas para libertar o seu povo. Através daquela vara. Moisés teve que aprender a trabalhar com o que tinha. Ele teve que aprender a trabalhar com aquela vara. Quando ele olhava aquela multidão que Deus falou que ele iria tirar do Egito, eu imagino com o quê? Com uma vara. Com uma vara. Ele teve que aprender a trabalhar com aquilo que ele tinha. Talvez seja isso que está faltando para você nessa noite. Trabalhar a partir do que Deus tem te dado. Trabalhar a partir daquilo que você tem. Foi o que Jesus fez naquela noite. Naquele dia, né, ele pegou os 5 pães e os 2 peixinhos. De 1979 a 1985, eu trabalhei com juniores, lá na Batista do Calvário. E quando foi terminando o tempo, eu falei assim, meu coração ardia pela sala de adolescentes. E eu comecei a orar porque eu sabia que aquilo estava no meu coração, mas eu achava difícil alguém me entregar uma sala. Eu estava terminando a faculdade, tinha 21 anos. Eu falei assim, ninguém vai entregar uma sala de adolescente na mão de uma moça de 21 anos. E aquilo no meu coração ardia, por quê? Os meninos, eles saíam da sala dos juniores e quando passava para os adolescentes, não tinha um trabalho que dava seguimento e os meninos estavam vendo os meninos sumindo da igreja. E eu comecei a orar. Guardei aquilo no meu coração, quando um dia chegou para mim, olha, Viviane, a professora dos adolescentes vai casar. E nós vamos, você quer pegar a sala dos adolescentes? Na mesma hora, gente, eu não pensei, eu sabia que ela era a resposta de oração, eu aceitei prontamente. Falei, quero sim. Ele falou assim, mas não é a escola dominical, o culto de 6 horas, das 18 horas. Eu falei, tudo bem, eu vou. Cheguei numa alegria para o culto. Quando eu cheguei lá, tinha 2 meninos. Lembro até hoje, Marcos Paulo e Andréa Geralda. Eu falei assim, cadê o restante dos meninos? A Viviane sumiu todo mundo, o pessoal não veio mais na igreja, não. Eu tinha 2 opções, gente. Eu falar assim, já que não tem menino, vamos deixar para lá. Ou então trabalhar com aqueles que tinham. Eu falei assim, então sábado que vem a gente começa a fazer visita na casa dos meninos, para honra e glória do Senhor. Um ano depois, nós tínhamos 60 adolescentes ativos na igreja. Então, nós somos desafiados. Deus muitas vezes coloca as coisas nas nossas mãos e fala assim, toma, começa, vai trabalhando. É igual o mar para abrir, põe o pé, vamos andando. E Deus vai abençoando. Porque do pouco Deus faz muito, do nada Deus faz tudo. O muito sem Deus é pouco demais, mas o pouco com Ele muito se faz. Nós precisamos crer naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos.
Segunda coisa que nós aprendemos nessa lição, que ele agradeceu pelo que ele tinha. Ele deu graças. Quando Jesus disse para os seus discípulos não despedirem as multidões, mas que dessem eles mesmos de comer, os discípulos disseram assim: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Nós só temos isso aqui. O senão dos discípulos deixa bem claro que eles não estavam valorizando pouco o que eles tinham. E às vezes a gente desvaloriza aquilo que nós temos, porque ao nosso ver é pouco. Porque ao nosso ver não é suficiente, mas é aquilo que nós temos. Meus irmãos, eu não estou falando aqui que nós não precisamos trabalhar, não precisamos prosperar, e não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que cada etapa da nossa vida, nós precisamos aprender, dar valor, porque Deus é quem tem nos dado, porque Deus é quem tem nos sustentado. O que tinham, além de não ser suficiente para eles, era irrelevante do que eles precisavam. A demanda era muito maior do que a oferta. Isso os levou a não dar valor àquilo que eles tinham, que era pouco, que eles consideravam como pouco. Mas Jesus, ao saber que eles tinham 5 pães e 2 peixinhos, pediu que eles trouxessem. Traz aqui para mim. Vocês têm 5 pães e 2 peixes? E ao tomá-lo nas mãos, meus irmãos, eu gosto muito dessa cena. Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Ele lamentou o pouco que ele tinha? Foi isso que ele fez? Ele lamentou? Ele desejou ter algo mais para poder alimentar aquela multidão? Ele não lamentou, momento algum. Ele deixou de fazer algo em favor da multidão porque tinha pouco? Também não. Ele pegou, ele entendeu o valor que ele tinha nas suas mãos diante de Deus e deu graças. Quantas vezes nós estamos murmurando pela casa que nós moramos, ou talvez você está andando a pé ou de bicicleta, você está andando a pé, você tem saúde, louvado seja Deus. Está andando de bicicleta, você continua tendo saúde e produzindo mais saúde ainda, né? Você tem um carro, tem gente que, quando consegue ter um carrinho, o carrinho é mais velhinho, meu carro é velho. Né? Isso não quer dizer que você não possa querer ter mais, mas nós precisamos ter gratos a Deus pelo aquilo que nós temos. Deus se agrada de um coração grato, Deus se agrada. E Jesus, ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e deu graças por ele. E foi a partir desse momento que o pouco em suas mãos veio se tornar muito. O pouco que ele tinha nas mãos, depois que ele deu graça. Muita gente é infeliz pelo que não tem. Vocês já viram pessoas assim? Que são infelizes pelo que não tem. Porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Em vez de agradecer pelo que tem, vive em função do que não tem. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo. São infelizes pelo que não tem, quando deveriam ser felizes pelo que tem. Paulo, em Filipenses 4:11, ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O interessante dessa palavra é que ele aprendeu a viver feliz em toda e qualquer situação. Isso significa que se na nossa área da nossa vida, ele teve que trabalhar para ser feliz, mesmo na escassez. Mesmo na escassez. Ele sabia ser feliz no pouco, ele sabia ser feliz no muito. E ele continua dizendo assim, é por isso, em 1 Timóteo 6,8, ele diz assim: tendo sustento com o que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. E ele continua dizendo em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. E quando ele disse, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo que pode ser feliz quando não tem nada, que pode ser feliz quando falta alguma coisa, porque ele entende que o que ele tem de mais precioso na vida é o Senhor em sua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. As situações difíceis vêm, tudo posso naquele que me fortalece. Sou feliz com Jesus,
Não tem esse hino que nós cantamos? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nós somos felizes com Ele quando temos pouco, nós somos felizes com Ele quando nós temos muito. Somos felizes com Ele na tristeza, somos felizes com Ele na alegria. Como é que é ser feliz na tristeza? É porque mesmo o fato de nós estarmos tristes por alguma situação da vida, o nosso coração ele não perde a paz. O nosso coração não perde a certeza de que Ele está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Sendo assim, meus irmãos, quem tem Jesus tem tudo. Mas quem não tem Jesus, ainda que possua tudo, não tem nada. Porque a razão do nosso viver, o motivo do nosso cantar é Jesus. O motivo do nosso existir é Jesus. E fica a pergunta, que não precisa de você responder, mas lá no seu coração. Você é feliz com o que tem? Deus tem encontrado gratidão no seu coração pelo que Ele tem te dado, pelo que você tem? Seja grata a Deus por tudo. Vamos agradecer a Deus em toda e qualquer situação. E terceiro e último, Ele distribuiu o que Ele tinha. Jesus, Ele pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, Ele deu graças e Ele distribuiu aquilo que Ele tinha. Depois de abençoar o pouco que tinha, Jesus partiu os pães e deu aos discípulos para que distribuíssem para a multidão. Eu fico imaginando aquele menino de olho no que estava acontecendo. Eu fico imaginando que ele ficou ali pertinho. Ele que entregou tudo que ele tinha, eu creio que ele foi um dos primeiros a presenciar aquele grande milagre. E ele pegou aquele pão, aquele peixe, ele foi vendo todo mundo sendo alimentado. Às vezes eu acho que, como todo bom adolescente, naquele momento ele faz uma pergunta clássica de adolescente. Pode repetir? Né? E ele repetiu. E ele foi abençoado. Ele foi mais abençoado que todo mundo. Porque ele pôde entregar o que ele tinha. Além dele mesmo usufruir da bênção que ele deu, entregou nas mãos, ele pôde ver uma multidão sendo alimentada, sendo abençoada pela sua atitude de entregar o que ele tinha. Ao fazer assim, Jesus deixou uma grande lição para a sua igreja, a lição de valorizar, de agradecer, de abençoar e distribuir o que tem. Às vezes nada é feito em prol semelhante, nem do crescimento do reino de Deus, porque primeiro queremos ter muito, de preferência com sobra. Aí eu volto àquela pergunta, que é isso que tem nas suas mãos? Deus não está perguntando para você, o que está sobrando na sua mão? O que você tem de sobra? Aí não está sobrando tempo para isso, não está sobrando dinheiro para eu ser dizimista, vai sobrar nunca. E quando você não dizimar, você não vai viver o milagre do que é ser um dizimista na presença do Senhor. Não está sobrando nada, não está sobrando. Quando sobrar, Deus não quer de nós o que nos sobra. Deus quer de nós tudo que nós temos para oferecer para Ele. Na parábola contada por Jesus, teve um servo que recebeu 5 talentos, teve outro que recebeu 2 talentos e teve um que recebeu 1 só. O que recebeu 5 e o que recebeu 2 foram trabalhar e multiplicar aquilo que tinham. O que recebeu 1, o que ele fez? Enterrou, porque achava que era muito pouco, que não ia dar para fazer nada. E o Senhor cobrou aquilo das mãos daquele moço. Conta-se uma história muito conhecida, essa história é muito conhecida, mas que encaixa muito bem nisso aqui que nós queremos falar. A história de um homem que estava andando pela praia, e de longe ele viu um menino, parecia que o menino estava rodando, dançando pela areia. Ele de longe foi observando aquele menino e foi chegando perto dele. E ele via que o menino abaixava, pegava uma estrela do mar e jogava de volta para o oceano. Ele perguntou para o menino, o que é isso que você está fazendo? Ele falou assim, olha, a maré encheu e aí ficaram essas estrelas do mar aqui na areia. E o sol está para sair. Quando o sol sair, elas vão morrer esturricadas aqui. Então, eu estou jogando elas de volta para o mar. Ele falou assim, menino, olha a extensão dessa praia. O menino olhou. Olha a quantidade de estrela do mar que tem aí. Não vai resolver o problema. Você está aí fazendo papel de bobo, menino. Perdendo seu tempo. O menino abaixou.
pegou aquela estrela do mar, olhou para eles e disse: para essa aqui, eu estou fazendo a diferença. E jogou a estrela do mar dentro do oceano novamente. Você não pode matar a fome da humanidade, mas você pode dar um prato de comida para a pessoa que está passando fome perto de você. Você pode não salvar milhares de pessoas que estão caminhando passos largos para o inferno. Você não pode salvar milhares, mas aquela que está do seu lado, você pode falar de Jesus para ela. Aquela pessoa que está do seu lado ali todos os dias, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, seja na sua escola. Para aquela pessoa, você pode fazer diferença na vida dela. Você não pode resolver o problema de todos que estão infelizes, abatidos, deprimidos, solitários, mas pode distribuir com eles um pouco da sua alegria, da sua atenção, dar um abraço nessa pessoa, ligar, às vezes nem que seja no WhatsApp. Olha, eu estou orando por você, eu sei que você está passando por essa situação. Se fazer presente. A gente não pode resolver o problema da humanidade, mas nem por isso nós não vamos ajudar a resolver o problema de quem está perto de nós. Você não pode fazer nada para resolver o problema de milhões de pessoas tristes, desesperadas e angustiadas por algo que lhe aconteceu, mas pode dar um abraço nela e repartir com ela um pouco do seu tempo, de sentar para ouvir, para conversar com aquela pessoa. Nós realmente não podemos resolver o problema da humanidade, mas quem está perto de nós, nós podemos distribuir muito daquilo que Deus tem dado para nós. Jesus ordenou os discípulos a repartir o pão que ele havia abençoado e partido. O Senhor abençoou, o Senhor partiu e deu para eles repartirem. Jesus não deu para eles repartirem o que eles não tinham nas mãos. Naquele momento, eles tinham pão e tinha peixe. E Jesus falou assim: reparte o que vocês têm. Jesus deu para eles. Jesus tem nos dado, irmãos, tantas coisas. Uma delas é essa igreja maravilhosa, qual nós fazemos parte, onde nós aprendemos a sã doutrina, onde nós temos reunião de oração, onde nós temos núcleos de estudo bíblico, escola bíblica dominical, onde nós aprendemos a palavra, sermos alimentados, somos desafiados à leitura da Bíblia, no projeto Conhecendo a Deus. Sabe para que tudo isso, meus irmãos? Para que nós possamos ser cheios e distribuir com os que estão perto de nós, anunciarmos a verdade, sermos bênção na vida das pessoas. Jesus tem colocado isso nas nossas mãos. Deus tem nos abençoado. Não pense você no que você pode fazer, pense no que você pode repartir. Não fique pensando, o que eu posso fazer? Reparta. Reparta aquilo que você já tem recebido do Senhor. De graça recebestes, de graça dai. É muito lindo disso. Nós temos recebido de graça a graça do Senhor. Nós temos recebido de graça a misericórdia. Nós temos recebido a unção. Nós temos recebido o poder de Deus, como nós estudamos aqui nesta manhã. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós podemos sim dar às pessoas aquilo que nós temos recebido. Deus não está falando para você distribuir aquilo que você não tem, mas daquilo que você tem recebido. Eu quero concluir lendo o versículo 19, que diz assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo o pão, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. A multiplicação aconteceu depois do ato de agradecer. Só depois que o milagre veio, meus irmãos. O que precedeu esse milagre? Foi o ato do rapaz dar o que ele tinha. O Senhor recebeu, o Senhor abençoou. Depois ele deu para os discípulos repartir. E aí aconteceu o milagre. O milagre de agradecer, de abençoar e repartir.
Talvez seja isso que esteja faltando na sua vida. Às vezes a gente fica sem entender porque o milagre de Deus muitas vezes não está chegando nas nossas vidas, porque as coisas não têm acontecido, os milagres não têm chegado. Seja grato, bendiga a Deus tudo que você tem, tudo que Deus tem dado. Não espere muito acontecer, trabalhe com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Eu tenho certeza que nenhum de vocês que aqui estão ouvindo pode dizer, levantar e falar assim, mas eu não tenho nada. Tem sim. Deus tem sido bom para com todos nós. Reparta o que você tem ganhado com aquele que tem sentido falta. Quero pedir os irmãos ficar em pé. O desafio nessa noite é que cada um de nós possamos tomar a decisão e com disposição abençoar quem estiver precisando da nossa ajuda, repartindo aquilo que Deus tem nos dado. Melhor é dar do que receber, meus irmãos. Às vezes nós temos retido nas nossas próprias mãos as bênçãos que Deus quer nos dar, por falta de um coração grato, por falta da disposição nossa de abençoar. Volto a dizer, nós não precisamos esperar ter muita coisa, nós precisamos abençoar as pessoas que estão ao nosso lado. Não tenha medo de fazer isso, faça com amor e obediência ao Senhor, e você verá com alegria no seu coração, que ao invés de diminuir, Deus irá multiplicar muitas coisas na sua vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor ama ao que dá com alegria, que melhor é dar do que receber. Pai Celestial, que o nosso coração, Senhor, entenda isso que o Senhor falou à Tua igreja. Pai Celestial, nessa noite o Senhor falou comigo, falou com o Teu povo. Pai, que nós precisamos ser gratos, porque quando nós não trabalhamos pensando naquilo que não temos, nós estamos sendo ingratos por aquilo que o Senhor nos tem dado. Pai Celestial, o Senhor tem sido bom para conosco. Meu Pai Celestial, que haja mudança, Senhor, de mente, de atitude, de disposição para Te servir, de Te amar e ser grato ao Senhor. Meu Pai Celestial, o Teu Espírito que convence o homem, Pai, continue ministrando essa mensagem aos nossos corações. Pai, que durante essa semana, Senhor, quando nós tivermos oportunidade de abençoar a pessoa que está ao nosso lado, de socorrer um aflito, um faminto, Pai Celestial, que nós não possamos, Senhor, encolher as nossas mãos, mas antes, Senhor, estender as mãos, meu Deus, para ajudar o próximo, porque o Senhor tem estendido as suas mãos para nós. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos levantado, o Senhor tem trazido, Senhor, consolo aos nossos corações. Pai Celestial, que nós possamos ter misericórdia, meu Pai, com os irmãos até da igreja também, que muitas vezes tem os irmãos que estão precisando de um apoio, que possamos fazer assim, a todos, Senhor, porque o Senhor nos abençoa a todos sem distinção nenhuma. Levanta a Tua igreja, desperta a Tua igreja, meu Deus, para fazer o bem sem olhar a quem. É dever cristão, dever de cada um de nós, que cada um de nós possamos tomar essa decisão, é o que pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém.